Olá, meus amigos. Vamos então agora, meus amigos, minhas amigas, vamos lá agora iniciarmos o conteúdo, né, dessa segunda unidade, falando sobre a análise financeira que nos vai gerar condições de darmos um diagnóstico e tomarmos decisões na nossa empresa, né? Então, o primeiro documento que nós vamos trabalhar, nós conhecemos muito bem. Lembra? É o balanço patrimonial, aquele raio-x que mostra a situação da empresa no último dia contábil do ano, dia 31 de dezembro. Lembra? O último dia do exercício contábil, né? Então a gente já sabe, a gente já viu isso, né, gente? A gente lembra tudo isso. Se não lembra, tem que relembrar, né? Que o balanço patrimonial, ele é então um documento que mostra um raio-x financeiro da empresa no seu último dia de exercício contábil, mostrando tudo que ela tem de bens, lembra? Os bens e os direitos, né? O ativo aqui, ó, o ativo, né, dela, que tem aquele ativo circulante, que é o que é menos de um ano, e o ativo não circulante, que são os bens da empresa e coisas que ela só vai receber para mais de um ano. Desse lado então está o ativo da empresa e desse outro lado fica as dívidas da empresa, que foi da onde ela originou os recursos para poder investir aqui. Então aqui está o que? O investimento. E aqui está a fonte do investimento, que é o passivo, que são as dívidas geradas. E nós também sabemos, lembra gente, que nós temos dívidas de curto prazo, menos de um ano, e dívidas de longo prazo, com mais de um ano. E essas dívidas é o que nós chamamos de passivo não circulante, né? Então a máquina tem mais de um ano para ser paga. E por fim, o nosso balanço patrimonial termina com o que? O resultado do nosso exercício. Porque aqui está no patrimônio líquido tanto quanto eu coloquei para começar o negócio, para investir, como o quanto esse negócio me deu de retorno, né? Qual é o retorno financeiro que vem lá do demonstrativo de resultado de exercício, lembra? Lá do lucro líquido daquele período. Aí eu adiciono aqui ao meu investimento inicial, né? Então aqui nós temos o que? A soma do passivo, as minhas dívidas, com o que eu investi mais o que eu lucrei, e isso tem que ser igual ao que? Ao meu ativo. E isso significa que a minha empresa está saudável, né, gente? Ok? Então agora não é só mais entender como é estruturado isso e fazer as contas, é saber ler isso, né? Então agora nós temos que entender isso. Então mais que nunca, uma empresa saudável é uma empresa que ela vai ter o ativo igual ao passivo. E nessa igualdade entre passivo e ativo, ela deverá ter o que? Aparecer aqui com um demonstrativo de resultado de exercício que vai entrar aqui no patrimônio líquido e esse DRE entra aqui como o que? Com um saldo positivo. Então, se os dois números estão igualados e aqui eu tenho um saldo positivo que vem do DRE, acúmulo, né? Acúmulo das minhas reservas, então significa que as coisas estão indo muito bem. Então, agora, gente, nós estamos aprendendo a ler, tá? A entender a nossa nosso balanço patrimonial. Então, ó, tá aqui, tá, gente? Eu tenho que verificar primeiro, passivo é igual a ativo? Ótimo. Vou lá no patrimônio líquido e vou verificar se há o que? Que há reservas de o que? Dos meus acúmulo, né? De reservas financeiras. Se eu tive lucro daquele DRE naquele ano, então, ótimo. Tive lucro, beleza, tá tudo certo. E eu vejo só onde? Aqui, ok? Então,
Vamos em frente. Aí ele vai falar sobre, vocês já sabem tudo isso, né, gente? Estrutura do passivo, estrutura do ativo. Tudo isso vem lá da contabilidade. Nós estudamos isso. Eu coloquei aqui apenas para que aqueles que não se lembrem mais, agora está tudo aqui, tá? Para fazer uma breve recordação, tá? Aí ele fala sobre a questão do relatório contábil. Nós já sabemos tudo isso, pois nós estudamos isso em contabilidade, né? Todas as obrigações, tá? E aí ele vai colocar uma coisa que, agora sim, para nós tem um outro foco. Qual é o problema quando eu não tenho um balanço ou não tenho um balanço da minha empresa? O que acontece? Primeiro, impossibilita de utilizar as informações para a defesa de processos tributários. Ou seja, se alguém me processar, eu vou ter que pagar tudo, porque eu não tenho como me defender, tá? Segundo, impossibilidade de distribuir lucro isentos acima da presunção. Ou seja, você pode estar tirando um dinheiro da empresa que você não tem, porque você não sabe quais são seus lucros reais, tá, gente? Terceiro, impossibilidade de analisar o desempenho da empresa. Você não sabe nem, você está navegando com os olhos fechados. Você não sabe nem se você está indo bem ou você está indo mal. Se você está pagando para trabalhar, que é muito comum nas pequenas empresas. Por quê? Porque não tem um controle, não tem um balanço de suas finanças, tá? Quarto, não possibilitará o requerimento de recuperação judicial da empresa, ou seja, você não pode colocar a empresa naquele processo que você pede, é como se fosse uma antecipação da falência, para você não pagar algumas dívidas, e aí nesse período você se reestrutura para ver se você consegue se reerguer e aí se alavancar. Então veja como é muito ruim você não ter o balanço patrimonial, tá, gente? Aí ele vai falar aqui sobre a estrutura das fontes de recurso. Então ele vai falar a necessidade, né, de você adquirir investimentos. E aí sem esse balanço patrimonial você não tem como falar em adquirir investimentos. Não dá para você, não tem como, né? Os bancos só vai falar com uma empresa, a primeira coisa que ele vai exigir é o quê? É o balanço. Vai falar com o gerente? Balanço patrimonial da empresa, tá? Aí vamos entrar, enfim, no que? No cálculo dos nossos indicadores através do balanço patrimonial para mim saber o que? Como vai a minha empresa, para saber como está ocorrendo, o que está ocorrendo. E aí, gente, vão entrar as duas primeiras análises. Uma a gente chama de análise horizontal, porque ela é o que? Ela é feita nesse sentido, né? No sentido aqui, ó, nesse sentido horizonte, né? Do horizonte, da linha do horizonte, horizontal. E a outra vai ser aqui, ó, nesse sentido aqui, ó, o sentido vertical. Qual é a diferença dessas análises? Quando você está analisando de um ano para outro, tá? De um ano para outro, por exemplo, 2018 para 2019, você está analisando de forma horizontal. De um ano para outro, são análises horizontais. E aí, gente, você só pode analisar os mesmos fatores. Por exemplo, passivo com passivo, ativo com ativo, patrimônio líquido com patrimônio líquido. Na análise horizontal, que é dentro do mesmo ano, desculpa, de anos diferentes, que é de anos diferentes, você sempre analisa a mesma coisa, tá? A mesma coisa, o mesmo índice lá. Então você vai ver ativo com ativo, você vai ver passivo com passivo, patrimônio líquido com patrimônio líquido, mas de um ano para outro. Já na vertical, você vai analisar dentro do mesmo ano. Olha a diferença. A vertical é dentro do mesmo ano. Só que aí, nesse caso, você vai analisar com coisas diferentes. Você vai comparar ativo com passivo, patrimônio líquido com passivo, patrimônio líquido com ativo. Então aí você não está analisando coisas iguais. Você está fazendo comparações com coisas diferentes. Só que é no mesmo ano. Então isso é análise vertical, tá? Então, são duas análises fundamentais para você poder verificar e fazer um raio-x, um diagnóstico pleno de sua empresa para que vocês possam tomar decisões. As análises de ano a ano, com os mesmos critérios,
índices iguais e as análises dentro do próprio ano, vertical, que são comparações com coisas diferentes. Ok, gente? Gente, eu vou encerrando por aqui essa aula. E na próxima, então, eu vou começar a trabalhar os índices, especialmente os índices verticais. Tá bom? Até mais, pessoal.